Bom dia a todos, muito bom dia em verdade. Hoje o CBEC, Centro Brasileiro de Estudos Constitucionais, tem a imensa honra e imenso prazer pelos seus dirigentes de receber as visitas acadêmicas do ministro Rogério Schietti e do ministro Wellington César Lima e Silva. E com esta mesa assim tão bem composta, doutor Cláudio Pereira, querido amigo, doutora Patrícia, Jobim, doutora Viviane, doutor Saul, cadê a doutora Lisiane? Doutora Lisiane, doutor Pociúncula, querido, Patrícia Perrone, Luiz Carlos, Lilian, professora, nossa inspiradora, mentora, doutor Ademar, que acaba de lançar um livro, Ademar Borges, um livro de Direito Penal à luz da Constituição, um estudo constitucional das coordenadas do direito penal, a tese de doutorado em verdade do professor Ademar, tese de que participei, de cuja banca não participei como ao lado de Luiz Roberto Barroso, que foi o orientador, e de Daniel Sarmento, co-orientador. Ademar, como sempre, obteve os aplausos incondicionais de todos e a nota máxima, com todo louvor, grande vocacionado que é do direito. E deixei por último o doutor Joaci Góes. Joaci Góes é um amigo de longa data, baiano, escritor, jurista, jornalista, filósofo, pensador, e fez questão de estar presente hoje para dar o testemunho da sua admiração também pelos dois grandes expositores aqui presentes. Eu saúdo também com muito carinho, com muita alegria, muito respeito, os alunos, os professores que estão aqui na plateia, digamos assim. E volto a dizer, nós temos hoje um dia especial na vida do CBEC. Os dois professores são jovens. Hoje, quando a gente diz pessoas de meia idade, está dizendo pessoas muito jovens, né? Eu diria que depois da segunda metade já. Muito jovens. Quem mal entra nos 50 anos de idade está na flor da idade, no auge da sua juventude, no vigor da sua inteligência, de sua experiência, de sua, como é o caso dos dois, de sua vocação para conciliar quociente emocional e quociente intelectual nessa ordem. O doutor Schietti é ministro do STJ e dos mais aplaudidos, dos mais admirados com toda a justiça. É um vocacionado para o direito e um vocacionado que se dá o respeito profissional e academicamente, porque sempre dá o melhor de si. Sempre se aprofunda no que faz, sempre se envolve com o que faz. É um militante do direito, profissional e teoricamente e academicamente, portanto. Fala tão bem quanto escreve, lavra decisões que homenageiam a independência do Poder Judiciário e a autonomia técnica de cada magistrado. Tudo que ele escreve ali, tudo que ele fala, tudo, enfim, é objeto da mais centrada, concentrada atenção. Há lições preciosas a colher nos votos de Sua Excelência, mesmo como juiz vogal e não sempre como relator, exatamente porque por essa vocação que se planifica pelo envolvimento com tudo que Sua Excelência faz.
é um militante, portanto, é um jurista e profissional full-time, e tudo isso servido por uma embocadura cívica e compromisso ético, modo ético de ser na vida, tudo em grau superlativo. E o que eu estou dizendo fica muito aquém dos merecimentos de Sua Excelência. E hoje ele vem falar sobre direito penal eficaz, que é um tema atualíssimo, que deita raízes na própria Constituição brasileira, como não podia deixar de ser. E o Wellington, também um amigo muito querido, de longa data, outro vocacionado para o direito, refinado pensador jurídico, cultor do direito, ambos doutores, ambos professores. O Wellington, ele tem essa disposição, tanto quanto o ministro Schietti, para a mais atualizada cognição da vida em geral e do direito em particular, afunilando, como faz o professor Porciúncula, para o direito penal. Mas um direito penal focado por esses dois conjugados prismas, do exercício da profissão e da teorização mais elevada, mais sofisticada, mais sutil, não é, como é próprio dos vocacionados para os altos estudos jurídicos, a sutileza da percepção. E eles trabalham com conceitos teoréticos e conceitos operacionais. O Wellington e o professor Schietti. E, portanto, nós só temos razões aqui, viu, Wellington, para agradecer a presença de ambos, dos senhores, e antecipar para todos nós o máximo, né, de proveito nessa manhã luminosa do mês de setembro. Pela ordem falará o professor Schietti, a professora Lília, o professor Saul, que são os dois coordenadores. Parece que a programação é de 25 minutos, em seguida os debates, não é isso? Isso. Cada qual falará em torno de 25 minutos. 25 a 30, né? 25 a 30 e em seguida abriremos a fase Para a mesa dos debates. Professor Schietti. Bem, eu queria inicialmente agradecer o convite, né, que me fez a professora Lília, que me fez o professor, nosso mestre, ministro Aires Brito, que sempre eu tenho como uma referência não só intelectual, mas moral. Seguramente é o mestre de todos nós, aquele que nos inspira permanentemente, não só na academia, mas no exercício das nossas profissões, dos nossos ofícios, né? Alguém que traduz o que há de mais essencial na natureza humana. Tenho muito orgulho de ser alguém que goza desse privilégio de tê-lo por perto. Meu amigo Wellington, também, dos tempos de Ministério Público, fomos companheiros de seminários, né, enfim, depois no Ministério Público, nas Procuradorias Gerais. Então eu estou realmente entre amigos, né, aqui, a Patrícia e tantos outros, né, aqui em cumprimento, faço uma saudação geral. E muito feliz de estar de volta ao CEUB, sair daqui, né? É, Grécia. Já se vão aí 35 anos. Não é Grécia da casa. Então é um momento muito especial para mim. E mais ainda pelo formato desse encontro, né, que traz tem tudo a ver com o tema sobre o qual iremos conversar, que nada mais é do que uma proposta de um horizonte de aproximação entre a academia e o foro. Falar de direito penal eficaz ou efetivo, né, não importa o nome que possamos dar a esse direito penal, como a outras ciências, é falar de uma pretendida aproximação entre a academia e o foro, entre o mundo do dever ser e o mundo do ser, entre aquilo que está nos livros e aquilo que se realiza diuturnamente nos tribunais. Esse é o grande desafio, e todos nós que atuamos, não só no Poder Judiciário, mas com todo o sistema de justiça, de alguma forma tentamos
fazer essa aproximação, ou diminuir essa distância, né? Porque é uma distância muito grande. Nós vamos ver que falar de direito penal efetivo é, de algum modo, uma quimera que desejamos transformar em realidade. E no Brasil, mais do que talvez em muitos outros países, essa distância é enorme. E uma primeira consequência dessa distância é a perda de confiança nas instituições, em especial no Poder Judiciário. Eu trago nesse texto, que já adianto, não tem nenhuma pretensão doutrinária, acadêmica, pelo contrário, eu fiz questão de, juntando até coisas que já escrevi com outras que estou escrevendo, mas eu fiz questão de jogar alguns dados para a provocação, né? Então ele contém uma série de pesquisas que já foram feitas, que retratam muito bem essa realidade que se contrasta com o mundo ideal, o mundo do dever ser. E uma dessas pesquisas, que exatamente traduz já de início esta perda de confiança, uma pesquisa que demonstrou que o Poder Judiciário, em 5 anos, de 2013 a 2017, já perdeu vários pontos no seu grau de confiança da população. Hoje é uma instituição que é menos acreditada que a polícia, por exemplo. Isso é muito preocupante. Isso é um dado que assusta. Esta distância também do mundo normativo em relação ao mundo real também causa um incremento de uma cultura que, infelizmente, no Brasil graça, que é a cultura da ilegalidade, em vários aspectos, e a gerar, muitas vezes, reações ou mecanismos informais, autoritários e primitivos para a solução dos conflitos, que não são solucionados pelos meios formais, pelos meios adequados, como é o caso do direito penal, gerando com isso uma fraqueza normativa da Constituição, né, das leis da Constituição, sobre a qual conversávamos há pouco, eu, ministro Marco Aurélio, doutor Joacir, doutor Wellington, o nosso posto Ipiranga, né? Então, referido pelo nosso querido ministro Aires Brito, o local onde encontramos resposta para tudo, o norte e o porto seguro, né, de qualquer profissional do direito. A maior invenção da modernidade, segundo Oscar Lilian. Então, essa fraqueza normativa, tanto da Constituição quanto das leis, acaba gerando um fenômeno que, no que diz respeito, por exemplo, à prisão cautelar, que é um tema que muito me seduz, um fenômeno que tem se verificado no Brasil com muita clareza, que é o desvirtuamento dos fins da prisão preventiva, da prisão cautelar e das medidas cautelares em geral. Hoje, muitos juízes e tribunais acabam por utilizar a prisão preventiva com fins punitivos. E uma boa parte deste fenômeno se deve não à formação, talvez, de alguma forma deficiente de um ou outro profissional do direito, mas a um sentimento de inefetividade do direito penal, seus instrumentos punitivos, que acabam por induzir esses profissionais a, de algum modo, utilizar outros instrumentos, como o próprio processo, e, em particular, a prisão preventiva, para antecipar resultados que deveriam ser obtidos ao final do processo, que é, enfim, resultado da imposição de uma sanção. Isso é um fenômeno observado por autores como Perfecto Ibáñez, como Giulio Illuminati, né, que diz que todo o drama da custódia cautelar reside na excessiva duração dos processos. Talvez aí seja, de fato, um dos fatores que mais induzem a esse comportamento desvirtuado, que premia, muitas vezes, aqueles que apostam na durabilidade do processo. Quanto mais duradouro o proceso, melhores resultados poderá, sob essa perspectiva disfuncional, trazer, né? Dum pendent rendet, né? Quanto mais durar, pender o processo, melhores resultados serão alcançados. Nós temos que considerar também, nessa visão introdutória que eu faço,
Algumas características sobre as quais também conversávamos há pouco do povo brasileiro. Um povo que tem um déficit na própria qualidade de vida, nos índices de desenvolvimento humano, que coloca o Brasil, digamos, em patamares nada honrosos no cenário mundial. E uma característica muito peculiar nossa, que contradiz aquela ideia de que o brasileiro é um povo pacífico. Talvez tenhamos fomentado esta afirmação a partir de uma deficiência do próprio ensino da história, que passou a ideia de que nós tivemos insurgências violentas em determinados momentos da nossa história, como a independência e a República, e de fato, no ato em si não houve essa violência, mas a nossa história é repleta de movimentos violentos, alguns espontâneos da sociedade, outros induzidos. Nós temos histórias vergonhosas de massacres de pessoas, como foi o caso de Canudos, ou recentemente massacre de civis, né, crianças, adolescentes e presos. Né. Então, isso se traduz hoje em números que são ignominiosos. Nós tivemos em 2017 mais de 63 mil homicídios no Brasil. Segundo alguns outros estudos, o número é maior, até o IPEA fala em 65 mil. Curiosamente, a partir do ano passado, não a partir deste ano, como está sendo apregoado, a partir de 2008, e agora saiu a questão de dias, o anuário de 2019, houve uma redução, eu diria até significativa, de quase 20%, né? Passamos para 57 mil mortes. Né? Assim, alguns poderiam comemorar, né? Mas ainda é algo assim, assustador, porque isso representa ainda cerca de 10% de todos os homicídios cometidos no mundo. Representa uma bomba de Nagasaki. Então, é algo que, de fato, nos envergonha. Né? E temos aqui outros dados, eu até trouxe aqui, para depois nós, se for o caso, debatermos. Mas, por exemplo, crimes de estupro também, um crime que tem aumentado, são 17 estupros por dia. E vejam, dos 65 mil, se não me engano, estupros registrados. Por hora? Por hora. 180 por mês. 180. É uma hora. Por hora. Os dados estão aqui. E vejam, registrados, porque o índice de subnotificação, não só de estupro, mas principalmente de estupro, é um dos maiores em relação a todos os crimes. Estima-se que não represente sequer 10% de tudo que efetivamente ocorre. Então nós podemos projetar aí pelo menos 500 mil estupros cometidos anualmente. É uma coisa absurda. E este percentual está aumentando. Este não é daqueles que se reduzem. Bom, essa natureza, digamos, violenta, que também foi alimentada pela ideia do brasileiro como cordial, né? Do Sérgio Buarque de Holanda, que foi mal compreendido, que na verdade ele queria falar sobre as relações cordiais de compadrio, né? de favorecimento que tão fortemente marcam a nossa cultura, sempre marcaram, continuam marcando, geram esse povo que tem uma dificuldade muito grande de solucionar os seus conflitos individuais e sociais de uma maneira pacífica ou pelo menos ordenada, institucionalizada, né? Com o uso, por exemplo, do direito penal. E isso tem, em tempos mais recentes, incrementado discursos não apenas violentos, de maneira vernacular e física, mas discursos de preconceito, discursos de ódio, ataques à ciência, ataques à cultura, né, como temos visto mais recentemente. Enfim, tudo isso, como já dizia Humberto Eco, em 1995, numa palestra que proferiu na Universidade de Colômbia, tudo isso a sinalizar um novo fascismo. Isso em 95, portanto, há 25 anos já passados. Bem, eu avanço então com essas
considerações iniciais para, muito brevemente, mencionarmos quais são os objetivos, os fins do direito penal e se eles estão sendo minimamente alcançados. E nós podemos aí, sem ordem de importância, sem ordem de prevalência, dizer que, basicamente, o direito penal, a partir de uma seleção de bens jurídicos considerados mais importantes para a comunhão social, tipificar comportamentos proibidos e respectivas sanções, portanto, proteção de bens jurídicos, uma consequente punição de quem viola esses bens jurídicos, uma expectativa de prevenção de novos crimes e uma limitação do próprio poder punitivo do Estado. Então, inicialmente, quanto a esses valores que são mais caros, nessa seleção de bens jurídicos, há um texto do professor Juarez Tavares, que eu sempre menciono, até não fiz referência aqui, foi publicado no primeiro número da Revista Brasileira de Ciências Criminais, em que ele fala dos critérios de seleção de crimes e combinação de penas. Nessa primeira seleção de bens jurídicos, é importante saber o que compete ao direito penal. O que pode ser dentro do direito penal objeto, o que deve ser dentro do direito penal objeto de punições mais exacerbadas, com o uso da pena privativa de liberdade, e aquilo que talvez possa merecer penas outras que não a privativa de liberdade. E quais bens jurídicos podem ser tutelados, protegidos, fora do direito penal. Então, essa é uma primeira escolha que é feita, e dentro do direito penal, aquilo que efetivamente deve ser tratado pelo direito penal, não há como mais fugir de uma ideia de eu não vou dizer nenhum minimalismo punitivo, mas um direito penal que seja necessário e estritamente necessário para a proteção desses bens jurídicos. Tudo que exceder ao estritamente necessário acaba se revelando autoritário. Como diz Ferrajoli, trata-se de alcançar-se o máximo bem-estar possível dos não desviantes e o mínimo mal-estar necessário dos desviantes. Essa é a ideia que traduz muito apropriadamente, a meu ver, o que se espera do direito penal hoje. Punir da forma menos invasiva possível, de modo a não impor sofrimento exacerbado a quem merece ser punido, e assegurando, por outro lado, o máximo bem-estar daqueles que não infringem a lei. Com expectativas, e aí vai depender do formato de cada Estado, expectativas, ora meramente retributivas, é uma visão mais clássica, digamos assim, da função punitiva, ou com expectativas também preventivas e até ressocializadoras. Estas últimas, hoje, também são quase uma quimera, pelo menos à luz do nosso sistema penitenciário, que de nenhum modo se pode pretender ressocializador. Mas, enfim, como diz Santiago Mirpucci, na perspectiva de punir uma conduta pelo passado, pelo erro do passado, e prevenir novos comportamentos, uma perspectiva de um futuro de não recidiva daquele comportamento. E aí temos outras funções paralelas com a própria prevenção positiva, no sentido de prevenção geral positiva, né, que é a afirmação da norma como valor em si, que há de ser cultuado e que contradiz aquela cultura da ilegalidade, que infelizmente graça entre nós. Eu sempre dou um exemplo, eu falava há pouco com o professor Joaci, que Brasília tem algumas coisas que me incomodam profundamente. Uma delas é a cultura da ilegalidade. Sem querer fazer comparações, mas quando se vai, por exemplo, a São Paulo, que tem vários defeitos, você vê locais onde existe lá uma marcação que é proibido estacionar. E a pessoa que estaciona está ciente de que estacionando será punida pelo direito administrativo. Uma multa, reboca o carro. Aqui em Brasília, as pessoas param embaixo da placa de estacionamento proibido ou param o carro em cima do gramado, na esplanada dos ministérios, ou o que eu já até fotografei uma vez, embaixo de uma placa de local adequado para ambulância, em frente ao hospital, não estaciona. O carro permanece o dia inteiro e não acontece absolutamente nada. Isso é a maior prova de que na capital da República, nós não temos uma cultura
de legalidade, de observância das normas. Né? Império da lei. Império da lei. Nada mais do que isso. Bom, uma outra importante função do direito penal, e talvez, no meu modo de sentir, a mais importante hoje, seja de limitar a própria atividade punitiva do Estado, naquela perspectiva de Montesquieu, de que mesmo as virtudes devem ser controladas, porque o homem tende a abusar dos seus poderes e, portanto, é fundamental que o Estado se autolimite para evitar o abuso dos seus poderes, enfim, no caso, os poderes punitivos, né? E isso hoje é muito claramente presente, né? E quando não ocorre esta autolimitação, certamente não só o Estado, mas os agentes estatais tendem a abusar deste poder. E uma outra função que também, no Brasil especialmente, é extremamente importante, é a de prevenção dos crimes, não só os crimes formais, mas as reações informais. E aqui eu me refiro a um fenômeno que é muito presente entre nós, que é o linchamento. O linchamento nada mais é do que a total ausência de confiança nas instituições, no funcionamento das instituições, no caso da polícia, do Ministério Público, do Poder Judiciário. Eu tenho uma posição, embora eu seja adepto do direito penal mínimo, mas eu tenho uma posição que muitas vezes é até incompreendida nos crimes de furto, por exemplo. Muitas vezes eu fico vencido na turma quando propugno a manutenção de uma condenação por furto, entre aspas, insignificante, porque muitas vezes, de fato, são condutas muito baixas, muito indignas do direito penal, né, naquela expressão clássica. Mas será que nós estamos preparados para dizer que essa conduta é materialmente atípica e deixar de punir alguém que pratica pequenos furtos como meio de vida? Pessoas que já foram condenadas e que repetidamente violam o patrimônio, no caso. Veja o que aconteceu há poucos dias com um jovem negro, né? Eu enfatizo isso porque o sistema punitivo brasileiro é extremamente preconceituoso com relação às pessoas presas, às pessoas punidas. A proporção é muito maior em relação a pessoas negras. E esse jovem, acusado de furtar uma barra de chocolate, foi torturado, né, por 2 seguranças do supermercado. Eu não quero ser reducionista, mas, de algum modo, este comportamento, se não se explica, ao menos pode ser parcialmente tributado a uma expectativa de que, se esta pessoa for encaminhada aos órgãos institucionais de punição ou de algum tipo de resposta, nada acontecerá. Então, o Poder Judiciário tem uma responsabilidade na medida em que ele próprio fomenta aquilo que o Firajoli fala que é uma das funções do direito penal, que é evitar as reações informais, não só de particulares, como neste caso, porque existe isso é muito claro, né, em alguns estabelecimentos, essa coisa de punir os pequenos infratores, mas estimular o que é pior, que é a instituição de grupos armados, muitas vezes da própria polícia, das próprias polícias, né, grupos de milicianos, que estão ocupando o espaço que deveria ser ocupado pelo Estado. Um Estado limitado pelas normas, um Estado com regras claras de punição. Quando este Estado deixa de ocupar este espaço, ele é preenchido, porque não há espaço vazio, por grupos que, sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de norma, exercem esse tipo de justiça pelas próprias mãos, das maneiras mais cruéis, autoritárias e ilimitadas possíveis. Remetendo-nos a um período pré-moderno, um período em que não havia governo de leis, império da lei, e sim um governo de homens. Então, eu acredito que, se eu fizer uma pergunta aqui provocativa, depois de ter mencionado esses 4 fins do direito penal,
Se nós acreditamos que o direito penal está cumprindo alguma dessas funções minimamente ou satisfatoriamente, acredito que a resposta será negativa. Então, o que nós temos que pensar é o que está causando isso e o que pode ser, o que pode alterar este fenômeno. E aí eu passo a jogar alguns dados, entre esses que eu mencionei, não só o número de mortes, o número de estupros, né, que tem aumentado, número de subnotificações. Vejam, dados que, repito, são ainda tímidos, porque nós tivemos só em 2018 82 mil notícias de pessoas desaparecidas. Quantas dessas estão mortas? Foram mortas? É impossível saber. Agora, o que também há de incomodar a qualquer um de nós que tem uma preocupação com o comportamento de cada um, é ver que entre as pessoas assim chamadas de bem, né, existe essa divisão hoje na sociedade, as pessoas de bem e os outros, pesquisas indicam que as pessoas de bem apoiam, em boa parte, esse tipo de situação que eu acabei de mencionar, como, por exemplo, o justiçamento particular. Dão carta branca para a polícia matar bandidos. E isso eu documentei no texto, com pesquisas feitas, especialmente no Rio de Janeiro, dando conta, por exemplo, que o índice de aprovação aos justiceiros cresce para 20% entre pessoas de classe média e 24% entre as que detêm renda familiar acima de 10 salários mínimos, o que é até paradoxal. Pessoas até com uma melhor formação ou com uma situação econômica melhor tendem a incentivar, talvez por se sentirem mais incomodadas, né, esse tipo de comportamento. Há uma outra pesquisa, olho por olho, o que pensam os cariocas sobre bandido bom é bandido morto, feito pela Universidade de Cândido Mendes, em 2016, dizendo que 25% dos moradores do Rio de Janeiro, consultados sobre se tiver escolha, o policial deve prender ou matar, consideraram que dar carta branca à polícia para matar criminosos seria uma saída eficaz para resolver o problema da violência. E esse número, esse percentual, se eleva para 36% se o alvo fosse um autor de crime de estupro. Então, a depender do crime, se permite a execução sumária. Isso tudo, a meu ver, indica uma fragilidade das instituições no papel de proteção dos direitos humanos, remetendo-nos, como já disse, a um estágio pré-civilizatório, né, que ainda permeia o modo de pensar e agir de boa parte da população. Vejam que nós temos dados, que também são indicados aqui no novo anuário, de um crescimento, embora a violência, os homicídios tenham, de uma forma geral, estejam caindo, né, até nesse primeiro semestre a tendência continua sendo de queda, inversamente ocorreu um aumento da violência policial. Mais de 20% de homicídios a mais. Em 2017, foram 5.159 pessoas mortas por ação policial. Em 2018, 6.220. 20% a mais. 11 a cada 100 mortes intencionais são provocadas pela polícia. Bom, isso poderia, talvez, não esse aspecto da violência policial, mas esta perda de eficiência do sistema, de efetividade do sistema, de eficácia, melhor dizendo, poderia induzir pensamentos de que nós precisamos ter um direito penal mais interventivo, com elevação de penas, criação de novos tipos penais. Esse é um discurso muito fácil, um discurso que costuma conestar políticas legislativas de ocasião e propostas legislativas que encontram forte apoio popular, muitas vezes a partir de um ou outro fenômeno, um ou outro fato ocorrido
no cotidiano das grandes cidades. E não é essa a resposta que se quer. Evidentemente, aqui até menciono o nosso estimado ministro Luiz Roberto Barroso, que lembra a clássica lição de Beccaria, né? Que dizia que é a certeza da punição e da brandura das penas que demove as pessoas a cometer crimes, porque geralmente o que as leva a cometer crimes é a grande expectativa de não punição. E durante a história, se nós formos analisar, mesmo lá atrás, estou querendo lembrar o nome de um livro muito interessante sobre isso, que fala da história da punição na Inglaterra, crimes como grand larceny, que seria uma espécie de roubo cometido, que foi tipificado como um crime que tinha uma punição razoável se o objeto do furto fosse até tantos shillings. E a partir dali era uma pena mais ou menos como se faz nos Estados Unidos com aquela lei 3 strikes you are outlaw, né? Que você pune com pelo menos 25 anos de prisão quem comete 3 pequenos crimes. Então, o que os juízes faziam? Mesmo quando se tratava de uma conduta que efetivamente se consubstanciava naquele valor acima do mínimo, por exemplo, mais do que tantos shillings, os juízes diziam que, na verdade, o furto foi de menor valor para não impor àquele infrator uma pena que seria a pena de morte, já que a pena de morte sempre foi imposta por crimes os mais banais possíveis na história da humanidade, como ainda é em alguns países. Então, na verdade, o que se precisa ter não é uma justiça jacobina, ou um justicialismo jacobino, que é uma expressão utilizada por Vito Caferra, um autor italiano, que essa justiça movida por paixão, justiça movida por sentimentos de vingança, de uma retribuição excessiva à conduta praticada. Quando isso é alimentado por juízes e promotores, que são os principais responsáveis pela persecução penal, os resultados são realmente muito preocupantes. Então não há espaço, de um lado, para esse tipo de justiçamento jacobino, como também não há espaço para o abolicionismo penal. É uma ilusão achar que a humanidade pode viver sem o direito penal, né? É claro que isso aí é um horizonte que todos perseguem, como todo horizonte, como toda ilusão, é algo que nos move naquela direção, mas evidentemente que não se pode conceber, pelo menos num prazo, uma perspectiva de um futuro avistado no horizonte, um mundo sem o direito penal, sem punições. Porque esse mundo sem punições, mais uma vez digo, seria um mundo em que não haveria a regulação da violência, como é função também do direito penal, minimizando a violência estatal, regulando-a, limitando-a e permitindo com isso um retorno às priscas eras bárbaras em que cada sociedade se regulava como bem lhe aprovesse no trato da delinquência. Silva Sanches, inclusive, diz que a diferença da perspectiva abolicionista, que afronta a realidade do direito penal, propondo o seu desaparecimento, a tese ressocializadora, que também não deixa de ser uma quimera, é uma das possíveis manifestações da luta por um direito penal melhor. Né? Aquela clássica discussão se é possível um direito penal melhor ou um outro direito penal, ou a ausência do direito penal. Né? Bem, eu digo isso para focar numa ideia de que é muito corrente essa noção e esse discurso de que há um excesso de punitivismo no Brasil. Em parte, sim. Em parte, nós estamos punindo mal. Acredito que estamos punindo mal e basta ver as penitenciárias que estão, talvez, repletas de pessoas que não precisariam estar lá dentro. Mas eu pergunto se, fora da penitenciária ou das penitenciárias, também não estamos deixando pessoas livres que cometem crimes gravíssimos como esses. 60 mil homicídios por ano. Então, a gente tem que ter cuidado quando se fala de excesso de punitivismo no Brasil, porque dá a impressão de que no Brasil todos são punidos e mais alguns. Na verdade, nós punimos mal. Nós estamos selecionando muito mal as pessoas que punimos. E eu diria que
fazendo remissão aqui ao direito internacional, se nós formos observar a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a cuja jurisdição o Brasil se submete desde 1998, nós tivemos poucas condenações, não por falta de violação de direitos humanos, mas por falta de uma cultura de acesso à Corte Interamericana. Mas das vezes que foi a Corte provocada por meio da Comissão Interamericana, nós somos condenados já, acho que 8 vezes. Dessas condenações, 5 se referem não a excesso de punição, mas a falta de punição. Porque foram cometidos crimes gravíssimos contra pessoas individuais ou contra uma coletividade, como foi o caso da favela Nova Brasília, como foi o caso da guerrilha do Araguaia, e pessoas individuais como o 7º Garibaldi, Vladimir Herzog, em que o Brasil foi punido por não haver investigado e punido os respectivos autores. Uma deficiência do sistema punitivo. E não do sistema abstrato, mas uma falta de empenho das autoridades para a efetiva punição dos autores desses crimes. E eu posso dizer para os senhores, para todos aqui, né, até porque acho que é um ambiente bem acadêmico, até lembrando, a última vez não estava sendo gravado, né? Que eu sinto isso no judiciário. Eu sinto muitas vezes uma certa dificuldade de até mesmo cumprir as determinações da Corte Interamericana. Eu sinto uma resistência a rever certas decisões que foram já qualificadas pela Corte Interamericana como decisões que violam direitos humanos, porque significam a impunidade por crimes gravíssimos. E essa impunidade se traduz no dia a dia pela absurda ausência de investigação de crimes em geral. Em relação a crimes de homicídio, nós não apuramos, eu não estou dizendo punindo, não apuramos, isso significa não identificamos os autores para efetiva ou futura punição, sequer 10% desses crimes são objeto de uma investigação da qual resulte a atribuição de uma responsabilidade, para que o Ministério Público, a partir daí, ofereça a denúncia. Nem 10%, 8, alguma coisa. Nos Estados Unidos, esse percentual é de 65%, na França é de 80% e no Reino Unido, 90%. Isso mostra o grau de impunidade que existe no Brasil por crimes violentos. A polícia não investiga, a polícia trabalha com flagrante. O doutor Adhemar, no seu livro referido pelo ministro, que teve também o prazer de... Controle de constitucionalidade. Controle de constitucionalidade das leis penais. Eu recomendo, faço aqui uma propaganda do livro. Ele me ocupou 10 dias das minhas férias para ler o trabalho. Ele fica impune, né? Mas realmente é um livro de agradabilíssima leitura, que ocupa realmente um espaço, né, juntando o direito penal com o direito constitucional de uma maneira, a meu ver, inédita. E uma das lições que ali são trazidas é exatamente desta questão que é ali referida da maneira como as polícias investigam. As polícias hoje no Brasil, eu não estou me referindo a essas grandes operações, estou me referindo ao policiamento cotidiano das ruas. Trabalha com flagrante. Mais de 50% dos inquéritos decorrem de flagrante. Flagrantes que se resumem ao flagrante. E 2/3 dos crimes, e quando é tráfico mais ainda, praticamente a testemunha é o policial, ou são os policiais. Então isso sinaliza o quê? Que está havendo uma deficiência no trabalho investigativo, por falta de recursos, por falta de treinamento, por falta de cultura da prova técnica, né? Nós ainda trabalhamos com a prova oral como a rainha das provas, a confissão como a rainha das provas. E isso estimula, inclusive, práticas
que já deveriam estar extintas, pior delas, a tortura. A tortura é o desespero de obter uma prova, quase sempre, né? Tem vários tipos de tortura, mas a tortura como meio de obtenção de provas. E nesse ponto, acho que as audiências de custódia tiveram um papel importante para, pelo menos, minimizar esse quadro vergonhoso. Então, se na investigação temos essas deficiências, também em juízo nós temos deficiências de funcionamento. Nós temos uma tardança já institucionalizada, que é um desrespeito diário aos prazos dos códigos, do Código de Processo Penal. Especialmente que prevê, pelo menos como regra, que os processos devem durar meses. No entanto, os processos duram anos. O mapa da Justiça indica que a média hoje no Brasil, o Justiça em Números 2018, é de 3 anos e 9 meses para a conclusão do processo. E em estados importantes, como é o caso de São Paulo, duram 7 anos. São Paulo representa hoje metade do movimento do STJ. Metade na área criminal. Né? A lista está ali, o Dr. Cristiano, o Dr. Fernando estão aí para comprovar. Então, 7,5 milhões de processos criminais tramitando. Um ingresso anual de 2.700.000 processos. Para 18 mil... 8%. Hã? Só que vale a 8% dos crimes. E com 8% dos crimes. Imagina, e aí vem o paradoxo do funcionamento. Vejam, nós funcionamos assim mal, mas imagine se nós funcionássemos bem. Vamos imaginar que as polícias conseguissem, ao invés de 8%, apurar 20%. Seria ainda um índice vergonhoso, muito inferior a esses que eu mencionei de outros países. 5 milhões de presos. Mas imagine se nós tivéssemos o dobro da capacidade investigativa, teríamos o dobro de processos. Bom, eu não sei se nós teríamos o dobro de presos, porque nós esbarraríamos nesse paradoxo. Porque na medida em que nós melhor capacitamos as polícias e as instituições, talvez não tenhamos a capacidade de dar saída ao sistema. A não ser que haja investimentos em todas as instituições, né? Mas se nós só capacitarmos a polícia a melhor investigar e obter melhores resultados, será que o Ministério Público terá como dar cobra tudo isso, o juiz também? Então é um paradoxo, quanto melhor os serviços, pior o resultado. É um paradoxo interessante. Quanto mais defensores públicos, vejam, as defensorias públicas no Brasil estão se aparelhando. E nós estamos notando no STJ um aumento vertiginoso, um aumento exponencial de habeas corpus. Uma das razões, melhor estrutura das defensorias públicas, o que é ótimo. Né? Mas isso gera o congestionamento do Poder Judiciário e a incapacidade de responder com a mesma qualidade. E eu digo isso com toda sinceridade. As minhas decisões hoje não têm, talvez, o mesmo esmero que tinha alguns anos atrás. Infelizmente. Eu não posso mais analisar 40 liminares por dia, como eu analisava com o mesmo quadro 20 a 2 anos atrás. É uma questão de matemática. Então isso gera, sem dúvida alguma, uma questão que é paradoxal. E permeando tudo isso, nós temos o Instituto da Prescrição. Uma prescrição, claro, que deve regular os prazos do exercício da pretensão punitiva e da pretensão executória, mas que no Brasil adquire um contorno bem nosso, que é a tal da prescrição retroativa, a partir da pena em concreto, que, contrariamente a diversos países, quase todos, se não todos, essa prescrição, a partir da pena concretizada na sentença, regula a execução da pena, tem efeito ex nunc. No Brasil, a prescrição da pena concretizada na sentença retroage para trás. Isso gera, muitas vezes, não só impunidade, mas gera também um fenômeno interessante, que é juízes preocupados em fixar uma pena acima da que seria talvez devida, para evitar a prescrição. Então, veja assim, esses desvirtuamentos que eu falei no início, do próprio comportamento judicial no momento de julgar, que é o momento mais importante. Né? Eu caminho aqui para o último item, que é, a meu ver, o grande opróbrio do sistema de justiça criminal, especialmente e especificamente
que tem a ver com esse adjetivo, né, de do opróbrio, que é o subsistema penitenciário. E aí, realmente, se nós temos deficiências no sistema de investigação, se nós temos um sistema processual, com todos os seus defeitos, mas que funciona com respeito às garantias individuais, e quando há um desrespeito, os tribunais superiores acabam corrigindo. Quando ingressamos no sistema penitenciário, no subsistema penitenciário, aí realmente nós perdemos totalmente a capacidade de sustentar a legitimidade desse sistema. E é muito difícil para nós, juízes, julgar sabendo disso. Virar de costas para isso. Virar de costas. E é por isso que na ADPF 347 se reconheceu, ainda que em caráter cautelar, o estado de coisas inconstitucional. Com a determinação de que cada juiz, ao julgar, ao impor uma prisão cautelar, ou uma medida cautelar qualquer, ou ao decidir qual pena impor ao condenado, tenha em mente, não se esqueça jamais desse estado de coisas inconstitucional, desse descumprimento diário das mais comezinhas regras que estão positivadas na Lei de Execução Penal e que tem a orientação sempre superior da Constituição da República. Então, os dados estão aqui, índices de superlotação beirando a 200% em geral, com resultado de desrespeitos diários e um descontrole do próprio Estado dos estabelecimentos prisionais, que hoje muitos deles são geridos, controlados por facções. E essas facções, dominando esses espaços, digladiam entre elas e geram muitas vezes massacres produzidos ora pela polícia, como foi o caso de Carandiru, ora por eles próprios, integrantes dessas facções opostas. E a última dessas rebeliões, a de Altamira, produziu um número recorde, depois de Carandiru, que foram 65, né? Mortes, muitos decapitados, né? Enfim, uma coisa bárbara. Né? Temos uma relação de agente penitenciário baixíssima, né, por preso, e uma política penitenciária, eu não vou dizer ausente, porque eu acho que são estabelecidas algumas políticas, mas que não são implementadas. Muitas vezes o executivo até destina recursos aos estados, os estados não utilizam esses recursos, perdem esses recursos, ou desviam esses recursos. Isso gera, portanto, um quadro dramático, né, num sistema que tem hoje a terceira população prisional do mundo, mas que, como eu disse, até o doutor Demar, poderia ser muito maior se nós tivéssemos um sistema que funcionasse minimamente a contento, ou se nós cumpríssemos as centenas de milhares de mandados de prisão que estão por serem cumpridos. Então, o quadro seria ainda mais dantesco se nós tivéssemos um quadro de efetivo cumprimento. Então, eu acredito que, para encerrar, né, porque já passei muito do meu tempo, peço até desculpas, que a solução não é simplista, não é meramente legislativa, é uma solução que passa por um choque de cultura, né, como o ministro, nosso professor Aires Brito mencionava há pouco, não só um choque de educação cívica, educação para a paz, mas um choque de cultura, para mudar esse perfil do brasileiro, porque eu acredito, com tudo isso, que é possível, sim, conciliar um direito penal, um processo penal, que respeite as garantias individuais, que respeite as liberdades públicas, que seja eficiente, que seja efetivo, que seja eficaz, cumprindo os seus objetivos sem um retrocesso que jamais pode haver. E a postura de cada um de nós é exercer essas nossas atribuições, mas sempre tendo como norte a Constituição, os valores, principalmente do preâmbulo da Constituição, que são, a meu ver, o norte da atuação de qualquer profissional do direito, preservando, portanto, todas as conquistas civilizatórias que fazem, não só do Brasil, mas de qualquer povo civilizado do mundo, algo em razão do que vale a pena viver e atuar. Peço desculpas aí pelo excesso, agora que eu vi que me excedi muito, e quero ouvir o professor.
ministro Rogério Schietti, foi membro do Ministério Público e procurador-geral de Justiça do Distrito Federal. Assim como o ministro Wellington foi da Justiça do governo Dilma, foi por 2 vezes procurador-geral de Justiça do Estado da Bahia. Eu quero apenas, sem mais delongas, perguntar ao professor José Carlos Porciúncula se posso escrevê-lo como debatedor, porque ele é um dos nossos maiores teóricos do direito penal e profissional também, criminalista que é de primeira linha. Claro, além do professor Ademar, outro expoente dessa combinação frutuosa de que falava o ministro Rogério, do direito constitucional com o direito penal. Muito bem, professor. Bom dia, boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar inicialmente o ministro Rogério Schietti pela belíssima exposição, pelo texto muito bem cuidado. O ministro Schietti, que, assim como o ministro Carlos Aires, é um paradigma da magistratura brasileira, que dignifica o Poder Judiciário e inspira a todos nós. Cumprimentar todos os amigos aqui presentes, o querido Ademar, Joacir, Cláudio, José Porciúncula, a professora Lília, nosso querido Orlando e todos os demais. Bom, eu vou fazer um ritmo um pouco mais forte por causa da exiguidade do tempo e vou tentar dialogar com a exposição do ministro Schietti, fazendo agora algumas proposições que visariam fortalecer um pouco a nossa trajetória em direção a um possível percurso de eficácia do direito penal e depois das proposições vou elencar e manejar os conceitos que facilitariam essas proposições. Essas proposições iniciais, para tentar viabilizar esse diálogo, meia dúzia delas, diriam respeito. Primeiro, e depois eu vou explicar cada uma das proposições. Eu sugiro uma espécie de deslocamento parcial do caráter simbólico do direito penal para outras clivagens sancionatórias. Vou explicar isso um pouco mais à frente, mas eu acho que é fundamental que pensemos que no âmbito do direito sancionador, ou mesmo do direito penal, excluindo a pena privativa de liberdade, é possível que esses espaços deem conta, em alguma medida, do sentido simbólico, que muitas vezes sobrecarrega a expectativa em relação à pena privativa de liberdade. Proponho também um investimento maciço na construção de uma narrativa racionalizadora das diversas medidas penais. O que é que eu quero dizer com isso? Como o ministro Schietti aqui bem salientou, é fundamental que compreendamos o direito penal como sinônimo de uma dogmática penal, sendo ela capaz de, através de um processo de racionalização, conter uma espiral de racionalidade que é íncita ao poder punitivo estatal. Proponho ainda o desenvolvimento de uma robusta dogmática de lege ferenda ao lado de uma dogmática de lege lata. Vale dizer, habitualmente nós tratamos o direito penal e a dogmática como uma espécie de ponte entre aquilo que produz o legislativo e aquilo que propiciará o judiciário para decidir. Essa sugestão salienta o ponto de vista de alguns autores no sentido da necessidade de nós acompanharmos e formularmos teoricamente algo substancioso, pensando em municiar também o legislador. Adiante, sugiro uma articulação de iniciativas de controle efetivo das leis penais. Isso, como foi já aqui citado, do belíssimo texto produzido recentemente pelo querido amigo Ademar Borges, é uma necessidade que indiscutivelmente aumentará de modo significativo a funcionalidade das leis penais e a eficácia do direito penal. Como quinta proposição, eu falo numa potencialização das medidas alusivas ao reconhecimento do estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário, referido há pouco pelo ministro Schietti no âmbito da ADPF 347. É curioso que, embora a decisão apenas em medida cautelar tenha ocorrido até então, e não em toda a extensão do pedido, pareça que existe, de certo modo, uma insensibilidade ainda presente de toda a estrutura em relação a esse estado de coisas. Porque, de certo modo, é um paradoxo, como nós estamos num estado de coisas inconstitucional e as medidas seguem na mesma marcha e no mesmo diapasão. É como se aquele estado de coisa constitucional fosse um simulacro, não é? E não verticalizasse. Isso é dramático se considerado em toda
a sua profundidade. Proponho ainda uma integração de amplos setores do sistema de justiça criminal na produção de qualificadas políticas no campo de segurança pública. O que é que eu quero dizer isso? Eu vou explicar um pouco mais adiante. Se diz, e é verdade, que não é papel, por exemplo, do judiciário combater a corrupção propriamente, sim a prestação jurisdicional. Ocorre que nós estamos num momento em que esses números batem à nossa porta e não é possível que o Ministério Público e a Magistratura, com os quadros qualificados que tenha, não separem ou não destinem parte dos seus recursos a pensar políticas públicas nesses domínios. Isso é fundamental. Nós não temos na nossa burocracia estatal um contingente com tal grau de especialização, de garantias, de elevado padrão remuneratório, disponível para pensar essas questões. Isto fica à mercê de precárias estruturas de seguranças públicas dos estados. Então, esta é também uma proposição. E, finalmente, as 3 últimas proposições, eu falo em proceder intensa e permanente qualificação e aperfeiçoamento dos órgãos do sistema de justiça criminal. Observe, isso que o ministro Schietti mencionava, até que ponto os nossos, especialmente os órgãos de persecução, Ministério Público, Judiciário, Criminal e mesmo a Polícia, estão efetivamente aproximados de uma cultura e de uma reflexão qualificada no sentido de perceber a dimensão do desafio que se apresenta. Então, eu acho que as escolas de magistratura, as escolas de Ministério Público, enfim, precisam de um trabalho permanente e muito focado nesse objetivo, sob pena de nós não conseguimos. Porque se falamos do quão importante é a educação no quadro geral, precisamos pensar o quão importante é a qualificação e o aperfeiçoamento para dar conta de um fenômeno tão sutil e subreptício como é a criminalidade. Sugiro também ampliar o nível de coordenação das diversas agências, digo aqui, mixando os códigos. O que é que eu quero dizer com isso? Nós tivemos uma experiência na Bahia, reproduzida da experiência de Pernambuco, do falecido do governador Eduardo Campos, formulada pelo professor Raton, que trabalhava a necessidade, esperado em experiências estrangeiras, de que sentassem à mesa todas as áreas do sistema de justiça criminal, com setores dos governos, dos diversos níveis de governo, para que ali um diagnóstico situacional fosse feito e, a partir daí, medidas das mais variadas fossem coordenadas. Isto além de abreviar caminhos, porque muitas vezes estão presentes todos os atores, você resolve rapidamente o que levaria semanas, quiçá meses, para ter a comunicação. Viabiliza também uma outra coisa que é importante, que é os códigos das corporações precisam se comunicar para que eles tendam a uma posição mediana e se dispam de certos ranços que cada uma das corporações tem em função das suas afirmações identitárias respectivas. E a última proposição diz respeito a submeter ao Supremo Tribunal Federal e aos Conselhos Nacionais a medidas que assegurem a primazia de tratados, no caso do Supremo, e a observância de documentos científicos específicos nos casos dos Conselhos Nacionais. Vou explicar isso também. Nós temos a todo momento inovação legislativa, agora está na ordem do dia uma lei de abuso de autoridade em que se discute determinados conceitos jurídicos indeterminados que são ali inseridos, e muitas vezes o legislador inova numa matéria quando aquela tipificação já foi trabalhada por um documento, por uma convenção, um tratado internacional que muito bem elucidaria. O que impede o Supremo, diante de todos esses casos, em função do reconhecimento de uma hierarquia supralegal desses tratados, assegurar uma interpretação conforme para esses tipos, de tal modo que, ao invés de expressões esdrúxulas ou inovações teratológicas, nós tenhamos uma interpretação conforme por essa linha. Então, essas são 9 proposições que eu alinhei no sentido de que nós pudéssemos pensar e trabalhar na direção desse diagnóstico tão bem feito pelo ministro Schietti. Mas, para compreender melhor essas proposições e nós terminarmos com ela, eu preciso aqui manejar alguns conceitos que são conhecidos de muitos, mas talvez não de todos, e que de qualquer maneira merecem ser replicados em alta voz. Primeiro, eu falo do direito penal como
uma dogmática racionalizadora. E digo isso como uma decorrência necessária e incontornável do reconhecimento que os atos de governo da República precisam ser dotados de racionalidade. Então, a República impõe que as diversas funções de governo estejam pautadas nisso. Porque exatamente no domínio em que essa racionalidade se revela como indispensável, nós iríamos eclipsar esse atributo que é indispensável para agirmos com espontaneismo, com voluntarismo, mas sem uma pauta baseada na razão, sobretudo excluindo também de dados da realidade. Falo também que esta eficácia que é posta no título do nosso debate de hoje é uma eficácia jurídica e atento para o fato de que a Constituição, no seu artigo 5º, parágrafo 1º, assegura uma eficácia plena aos direitos fundamentais, de tal modo que não temos como pensar num direito penal eficaz, à luz do nosso texto constitucional, sem que eles estejam a serviço ou em homenagem ou em harmonia com os direitos fundamentais, porque do contrário estaríamos fazendo tábula rasa desse comando constitucional tão importante. Falo também de uma suposta relação, não de oposição, mas talvez de complementariedade entre a dogmática e a jurisprudência, compreendendo a dogmática como uma teoria e a jurisprudência como a praxis. Aqui muito se debate, eu cito em nome de outros o magistério do professor Bacigalupo, no sentido de qual seria o papel que a dogmática produz. Os tribunais levam em consideração que a dogmática produz ou eles viram de costas para essa produção? Ela, de fato, é bem apropriada ou ela é desprezada? E o que fazer para corrigir isto? Seria íncita a lógica da deliberação jurisdicional de tratar com um componente político e não racional, como disse Kelsen? Então, essas são reflexões fundamentais que a gente também brevemente vai mencionar, mas eu quero adiantar que eu entendo que a dogmática, como disse antes nas proposições, precisa o saber dogmático, o poder discursivo do juiz, sobretudo em conjunturas como esta que vivemos hoje. É fundamental que esta espécie de hesitação deliberativa de alguns atores estatais seja preenchida, que esta espécie de carência de rumo seja suprida exatamente por um vigoroso discurso dogmático que apresenta uma narrativa em homenagem ao texto constitucional, em homenagem à dignidade da pessoa humana e também na direção desta racionalização que eu mencionei anteriormente. Então eu digo, a dogmática, ao invés de funcionar apenas como uma ponte daquilo de consideração e formulação teórica e análise da produção legislativa para inspirar timidamente o judiciário para que se aproprie alguma medida dessa dogmática criminal, deveria sim exercer uma interação vigorosa, sobretudo em conjunturas como a atual, como lembrou o ministro Schietti, citando inclusive a palestra de 95 do Humberto Eco, sobretudo em conjunturas dessa ordem, formular, como eu disse, uma dogmática de lex diferenda, acompanhando as casas legislativas, de tal modo que esse diálogo propicie um enriquecimento dos textos que serão produzidos, para não termos uma intervenção tardia e ainda menos eficaz, e também aproximar a nossa interlocução com o Poder Judiciário, no sentido não de oferecimento de teses corporativas, mas sim de uma narrativa consistente e includente, que dê conforto de decisão ao Poder Judiciário. Há alguns anos atrás eu tive o prazer e a honra de ser entrevistado numa pesquisa do professor Álvaro Pires, brasileiro, radicado no Canadá, titulado da Universidade de Ottawa, e ele, na sua pesquisa, um pesquisador criterioso, trabalhou com Foucault e muitos outros, ele indagava da questão da pena mínima, ele fazia essa pesquisa no Brasil e em outros países, e também chamava atenção, nós refletimos sobre as vantagens e desvantagens de termos um sistema em que o juiz,
o promotor, para falar dos órgãos de persecução, são também vinculados à vida acadêmica. Isto tem um ganho fundamental, ou seja, se você tem magistrados, membros do Ministério Público, especialmente os magistrados, que estão próximos da academia, eles estão mais receptivos à assimilação dessa narrativa. E este ganho operacional não pode e não deve ser desprezado de modo algum. Cito também um debate sobre ênfase. Deveríamos desenvolver mais uma dogmática criminal, pensando nos aspectos do crime, da teoria do delito, ou uma dogmática penal, pensando na pena e nos seus equivalentes funcionais em alternativas. Acho que os dois caminhos são necessários, é preciso, de fato, um equilíbrio entre eles, mas seria, acho que, correto afirmar que nós temos uma assimetria desses domínios, uma vez que a dogmática criminal, embora a designação habitual seja de direito penal, é muito mais desenvolvida do que a dogmática da pena. E isto pode produzir uma retroalimentação de ineficácia da dogmática como um todo, porque a questão da pena é como se tratasse de um fatalismo, como se nós, diante da formulação do crime, estivéssemos remetidos àquela monotonia da avaliação da pena e, mais ainda, da pena privativa de liberdade, sem a consideração da especificidade de respostas penais mais completas e diversificadas. Cito também aqui, a exemplo do que fiz lá, o controle constitucional das leis penais, e aqui quero fazer um especial destaque em homenagem ao professor Ademar Borges. Veja bem, o que é que nós tínhamos até recente? O ministro Carlos Aires, o ministro Schietti foram examinadores da recente tese de doutorado do professor Ademar Borges, que se transformou neste extraordinário livro. O que é que nós tínhamos até recentemente na doutrina brasileira? Um trabalho lá de 2005 do Luciano Feldes, que fala de proporcionalidade, mais bem uma proto-proposta, e quase mais nada nesse domínio. E nesse aspecto que acho que é de fato alvissareiro e muito importante o trabalho do professor Ademar. Por que razão? Observe, era como se nós tivéssemos um problema de tradução. Não havia, para tomar de empréstimo por hora uma linguagem lomaniana, um acoplamento estrutural que possibilitasse que o Supremo Tribunal Federal decidisse, através do controle de constitucionalidade, as questões mais relevantes de direito penal. Por quê? Nós ficávamos repetindo, digamos assim, o mantra do bem jurídico, que é fundamental no que diz respeito à sua acepção de conteúdo, como foi relatado pelo ministro Schietti. Mas faltava uma ferramenta. Era como se as engrenagens não se ajustassem. A ferramenta que faltava era propiciar ao Supremo Tribunal Federal e, de modo geral, às diversas modalidades de controle de constitucionalidade, uma adequação das linguagens. Então, a linguagem da proporcionalidade, no sentido geral, no sentido específico, a necessidade e a adequação eram já ferramentas manejadas habitualmente pelo controle de constitucionalidade. Mas quando você dizia bem jurídico e não oferecia esse acoplamento, não rodava, o drive não rodava. Então essas questões eram, de certo modo, desconsideradas ou alijadas pela ausência de uma similitude de códigos para a decisão. Então, trazer para o nosso entorno esta reflexão é fundamental, porque é inegável o protagonismo que o judiciário desempenha na conjuntura brasileira, é inegável o protagonismo dentro do judiciário do Supremo Tribunal Federal, e este ator não poderia ficar de fora, sobretudo quando, no âmbito e numa atmosfera de populismo penal, as casas legislativas são seduzidas a produzirem textos, muitas vezes destituídos do alto rigor técnico que a situação reclama. Então, é como se nós tivéssemos que trabalhar no plano, no antes, no durante e no depois. Não só no sentido da legislação, da produção dogmática e do acompanhamento do judiciário, no aspecto estático e no aspecto dinâmico. Trocar a roda com o carro andando. Exatamente. E isto é absolutamente fundamental, e neste aspecto
esta operatividade é um ganho inestimável. Voltando a dizer, isso não significa uma proposta que desconsidere o bem jurídico com o seu sentido, inclusive de reclamar uma proteção subsidiária do direito penal, mas, ao contrário, dá ao bem jurídico uma posição na análise da proporcionalidade em sentido estrito, mas que o reabilita a, de fato, alcançar algum papel. Porque não adianta você dizer que é a proteção do bem jurídico e o Supremo diz assim, bom, como é que eu manejo isso processualmente? Isso ser desconsiderado. Então, é um deslocamento necessário e de grande funcionalidade e, oxalá, produza importantes resultados daqui para diante. Cito também o problema da legalidade, da taxatividade dos tipos penais na reflexão que fiz, inclusive uma decisão que chama a atenção disso, da lavra do ministro Carlos Aires. Também menciono uma ADI cuja inicial é do nosso querido professor José Carlos Pociúncula, citada no texto do ADEMAR, ADI 5749, e para chamar a atenção de que aspecto? Muito se discute, também está na ordem do dia, a indagação de se tipos penais com conceitos indeterminados, conversei isso outro dia, inclusive com o professor José Carlos, numa ambivalência, teriam uma eficácia maior do que tipos penais determinados. Bom, eu faço essa pergunta retórica e respondo ao mesmo tempo dizendo, ainda que se cogitasse, porque não temos instrumentos empíricos confiáveis para dar uma resposta conclusiva nesse setor, mas colocando em perspectiva, ainda que identificássemos que haveria uma espécie de eficácia, entre aspas, maior, através de tipos que contemplassem conceitos jurídicos determinados, esta prática indiscutivelmente deveria ser banida, porque a experiência histórica demonstra, basta, à guisa de exemplo, citar o nacionalsocialismo, os severos prejuízos que nós temos através da utilização de expressões determinadas, como o são sentimento do povo, o interesse do proletariado, ou seja, todas as tendências autoritárias de direita ou de esquerda se apropriam desta vacuidade conceitual para retirar um sentido fundamental de garantia que o tipo propicia. Então, acho que é inegociável que reafirmemos voto de homenagem a esta ideia de uma legalidade estrita e de tipos penais fechados. E como disse há pouco, inclusive cobrando do Supremo e do Judiciário que analise em situações em que há um déficit dessas expressões, valendo-se, como mencionei, de tratados ou de textos legais anteriores. Exatamente, da convencionalidade. Falo ainda de um efeito que o professor Ademar também cita no trabalho dele, ele lá chama de efeito resfriador, conhecido da doutrina, especial da doutrina americana, mas doutrina estrangeira, que eu prefiro até a expressão efeito inibidor, que também é referida, mas esse efeito inibidor, o efeito resfriador, é como um efeito secundário que diz respeito ao seguinte fenômeno. O professor Ademar também cita no seu livro decisões importantes da Corte Suprema na Espanha e nos Estados Unidos. Isto afetaria a políticos, a jornalistas, a membros do Ministério Público, delegados, juízes. Este efeito seria constatado ou identificado quando a incriminação caminha na direção de punir condutas ordinárias da atividade em questão. Ou seja, o sujeito não pode dizer que alguém que legisla numa certa direção está necessariamente legislando com este ou aquele interesse. A única coisa que eu acrescento aqui é que talvez, foi algo que surgiu bem precocemente, nós tenhamos, até citar o querido professor brasileiro, catedrático da Universidade de Humboldt de Berlim, professor Luiz Greco, está hoje aqui, ele menciona num dos seus textos publicados no Brasil
a noção de participação através de ação neutra. Observe bem, Ademar. Talvez a utilização da participação através de ação neutra resolvesse essa casuística que se verifica no caso do efeito inibidor. Explico. Veja bem, existem situações em que, por exemplo, o motorista de táxi é chamado para levar uma encomenda de um ponto ao outro, numa cidade, numa grande metrópole qualquer. E ele desconfia pelas circunstâncias, pelo local onde pega o indivíduo, onde deixa o indivíduo, que aquilo se trata de substância entorpecente. Pelo cheiro, né? Exatamente. Todas as características do contexto. Todavia, nós não podemos imaginar, com a extensão que sugere o artigo 13 do Código Penal, ou o artigo 29, em matéria de coautoria, que ele contribuiu de algum modo e, portanto, estaria sujeito às penas cominadas a esta situação. Por quê? Porque a participação dele se dá através de uma ação neutra, no sentido de que ele está apenas no desempenho ordinário do seu papel social. E, portanto, não seria razoável considerar que aquela modalidade de prática estivesse suscetível de uma imputação penal. Então, os políticos, os jornalistas, quando difundem as informações que obtêm com a preservação das suas fontes, os membros do Ministério Público, observado os limites da atuação, ou os magistrados, ou os policiais, todos eles, desde que observem estritamente o plano da sua atuação, não deveriam ser alcançados por uma incriminação vaga, como obstrução de justiça ou qualquer outra referência vaga em que se obtivesse como consequência a incriminação do desempenho da sua própria atividade. Então, este é uma consideração que eu trago aqui, falando sobre o efeito inibidor resfriador e citando a hipótese da utilização da participação através de ação neutra como solução. Um abraço, obrigadíssimo, Joacim, pena que não ficamos até o final. Falo, caminhando para o final, em respeito à exiguidade do nosso tempo, que o direito penal eficaz, portanto, não pode estar desacompanhado de uma ideia de racionalidade e proporcionalidade, até para que tenhamos assegurado aqui a já citada credibilidade e funcionalidade desse ramo do direito, deste conjunto de regras. Também reafirmo uma posição de reconhecimento de que a aproximação a uma postura abolicionista seria, na expressão de Barata e tantos outros, incorrer numa utopia regressiva, uma vez que, seguramente, o modelo de controle social que surgiria através da abdicação desse esforço de contenção da irracionalidade do sistema punitivo seria indiscutivelmente menos civilizado do que o controle social operado nos termos atuais, a despeito de todas as suas deficiências. Mas se é verdade que não podemos imaginar uma ablação deste domínio, também devemos exorcizar a todo custo uma ideia de um direito penal máximo, pautado numa irracionalidade, numa desproporcionalidade e numa disfuncionalidade que contrariariam, como disse, atributos inerentes à condição de república e de um Estado de Direito. Faço referência à necessidade de exorcizarmos também um punitismo salvacionista que, na verdade, incorre num paradoxo, porque esta posição ele não reduz a impunidade. Antes, ao contrário, produz apenas, como mencionou o ministro Schietti, um jogo enganoso de luzes e sombras em que se deixa de punir aquilo que deveria em detrimento de uma pauta criminalizadora mais consequente. É uma espécie de percurso lampedusiano. Você muda para que as coisas, na verdade, continuem como estão. Esta assimetria presente. E eu concluo realmente apenas reafirmando a necessidade que, através de proposições inovadoras e de reflexões desse grau de verticalidade, nós possamos
num esforço de coordenação e sinergia desses diversos atores, tentar minorar ou reduzir os danos desse grande flagelo que é a violência, né, descontrolada no Brasil, com todas as características segregacionistas que revelam esse fenômeno, acentuando indiscutivelmente uma marca pautada numa seletividade perversa através dos estereótipos e da incidência, em regra, de camadas vulnerabilizadas, funcionando o direito penal disruptivo para determinadas classes apenas como um despistamento, porque é areia nos olhos de quem não quer ver, porque o grande drama do direito penal ocorre exatamente nesta escala que nós mencionamos, com os números dramáticos que foram aqui reduzidos. Eram essas as considerações que eu queria submeter aos senhores. Muito obrigado. Para os mais jovens que estão aqui presentes, não posso deixar de dizer, de tentar evidenciar o quanto o profissional do direito, acopladamente ao teórico do direito, o quanto o operador jurídico, assim bem forrado de conceitos dogmáticos científicos, o quanto se devota à causa do direito, né? Dois expoentes do pensamento jurídico, das profissões jurídicas no Brasil, acabaram de falar para vocês mais jovens, para todos nós aqui, também os mais curtidos na vida. E informar que há uma coletivização desse proveito científico, profissional, porque a professora Lília sempre providencia a filmagem das sessões e o acesso, né, delas ao grande público. Outro dia, Lília me falava mais de 100 mil acessos. Coisa boa, viu, professor Cláudio? A professora Patrícia Perrone, a professora Cristine Petter. Não é como a blogueira atinge, mas é bom. E o nosso coordenador, o Saúl Torinho, também está na linha de frente dessa divulgação. Que coisa boa, viu? Ouvir dois afamados, dois notórios cultores do direito, mas notórios pela notabilidade do saber. O notório é o conhecido, o notável é o expoente. Eles se tornaram notórios porque são expoentes do pensamento jurídico e das duas profissões, no Ministério Público e na magistratura. Professor José Carlos, posso incluí-lo no debate a partir de agora? Uma honra. Bem, são tantas questões que... Acho que não precisa... Acho que tem que se usar, por favor. Bem, acho que a nossa vontade seria sair daqui e escrever umas 10 monografias, né, a respeito de cada uma dessas questões, mas primeiro saudar o ministro Schietti, o ministro Wellington também, caríssimo amigo, o ministro Aires Brito, professores, os eminentes professores presentes. Uma honra estar aqui entre os debatedores. E apenas, bem, eu teria muito, são muitas questões, mas eu queria falar a respeito de alguns pontos e que eu considero importantes, talvez algumas provocações também. A brilhante exposição, né, do ministro Schietti lembrou-me um texto, né, do sociólogo alemão Heinrich Popitz, né, onde Popitz falava de uma espécie de... Ele falava... O título, na verdade, é um pequeno texto, o título do texto é esse, né, Die Präventive Wirkung des Nichtwissens, né, os efeitos preventivos da ignorância, ou do não conhecimento, onde Popitz dizia exatamente isso, dizia, olha, boa parte dos efeitos preventivos do sistema criminal, né, esses efeitos preventivos, eles também se fundam no não saber ou na ignorância da população da seletividade do sistema penal. Então eu acho que isso casaria muito bem com essas considerações, com o brilhante diagnóstico. Porque, por exemplo, se pegarmos Klaus Oxin,
né, Roxin dizia que, claro, no política criminal, no sistema jurídico penal, a tese central de Roxin é no sentido de que cada um dos valores político-criminais devem penetrar, né, no sistema. Por exemplo, na tipicidade, o princípio da legalidade, né, só reforça os efeitos de prevenção geral positiva. Ora, isso é falso. Evidentemente é falso, como demonstrou Popitz. Na verdade, uma indeterminação, ela teria um efeito preventivo muito maior do que a taxatividade. Por exemplo, o próprio mestre Klaus Roxin, Henkel, já catedrático da Universidade de Hamburgo, Henkel estimulava o legislador, Henkel associado sempre ao nazismo, estimulava o legislador, a elaboração de leis abstratas, obscuras, indeterminadas, justamente para aumentar o grau de eficácia do sistema penal. Então parece que realmente a eficácia estaria muito mais relacionada com uma certa indeterminação do que propriamente com uma taxatividade. Eu estou de pleno acordo com essas considerações, ministro. E em relação à exposição também, saudar a belíssima exposição do caríssimo amigo, estou de pleno acordo também em relação a uma dogmática, da política criminal. Não é preciso fazer dogmática. Nós tradicionalmente fazemos uma dogmática sempre voltada, ao direito posto, mas esquecemos um pouco dessa dogmática, de lege lata, ou melhor, de lege ferenda, em contraposição à dogmática tradicional de lege lata. Portanto, hoje na Alemanha há inúmeros escritos, o professor Wellington sabe disso, há todo quase que um novo ramo, da ciência penal, que eles chamam de Strafgesetzgebungslehre, que seria uma teoria da legislação penal, ou seja, uma dogmática realmente aplicada à política criminal, uma dogmática da política criminal. E interessante que o próprio Klaus Roxin, que em 1970, como sabem, em política criminal, sistema jurídico penal, defendia que os valores político-criminais penetrem no sistema. Em 2000, numa conferência dos professores alemães, Roxin dizia, olha, é preciso realmente que a política criminal penetre na dogmática, mas o inverso também, é preciso que a dogmática cuide da política criminal. Então, a dogmática político-criminal, eu acho que está muito bem, seria bastante adequado. Para além disso, eu concordo plenamente com as questões acerca das condutas neutras, elas poderiam gerar, mas o professor Ademar fala desse chilling effect, esse efeito congelante, e acho que a estratégia seria uma estratégia brilhante, limitar um pouco esse chilling effect pela noção de conduta neutra, mais ou menos numa linha de Günther Jacobs. Eu acho que você, caríssimo amigo Wellington, você adota mais ou menos uma teoria dos papéis de Jacobs, naquele sentido de que se o sujeito não descumpre, não viola o seu papel social, evidentemente não haveria imputação objetiva nesse caso. Portanto, se, digamos, desenvolvendo um pouco o seu exemplo, se o taxista leva um sujeito do ponto A para o ponto B, e mesmo que o sujeito declare que ele quer cometer, claro, isso é uma espécie de reductio ad absurdum, mas é o exemplo que Jacobs dá. Então, se o sujeito declara que quer matar um terceiro, e mesmo assim o taxista o leva, evidentemente, se ele não, por exemplo, se ele não recebe nada mais por isso, há uma conduta neutra, que se encaixa perfeitamente dentro do seu papel social, haveria, portanto, a fungibilidade dos sujeitos e, portanto, ele não descumpre o seu papel social, não há imputação objetiva nesse caso. E deixar uma provocação aqui também, interessante, a respeito da questão dos bens jurídicos. Será que o bem jurídico, essa noção de bem jurídico, já não seria uma, como diz um professor alemão, Stuckenberg, ele fala dos déficits constitucionais do bem jurídico. E Stuckenberg diz o seguinte, olha, será que essa noção do bem jurídico já não é uma noção ultrapassada, não é uma noção, para utilizar
a própria expressão de Stuckenberg, pré-constitucional, Donini, Máximo Donini também. Não seria uma noção pré-constitucional. Não teríamos que trabalhar com uma dogmática, não é? Praticamente toda a dogmática que fazemos é quase que pelo menos tradicionalmente se faz, é quase que um justnaturalismo, né? Absolutamente conectado com correntes filosóficas, enfim, mas desconectado não só com a prática, né? Mas também com os preceitos constitucionais. Então, será que essa noção de bem jurídico não seria uma noção também pré-constitucional? Claro, estamos falando da origem do bem jurídico em Birnbaum, né, 1890, né, 99. Né? Então, fica aqui essa provocação. Muito obrigado. Só para atender, querido Cláudio, só para atender a provocação e as observações, uma brevíssima fala do professor José Carlos Pociúncula, eu acho que, no que diz respeito ao aspecto do bem jurídico, embora a sua formulação date deste momento, a sua formulação mais acabada, você menciona de Bilbao, etc., eu não vejo propriamente uma incompatibilidade, porque acho que a Constituição Federal, ao apontar para o reconhecimento do direito penal com o seu caráter subsidiário e de última ratio, tem um conjunto de regras que, a meu juízo, habilitam uma assimilação do conceito de bem, mesmo contemporaneamente, mas reservando a ele não um papel de pedra angular, como se desejou no passado, para repercutir nesse domínio. Até porque eu acho, assim, do seu ponto de vista, curiosamente, da combinação entre política criminal e dogmática, é preciso que levemos em consideração o gradualismo e o percurso das histórias das ideias penais, de tal modo que determinadas inovações teoréticas podem produzir outros déficits. Então, eu penso, se o Código Penal está estruturado em bens jurídicos, se a Constituição Federal sinaliza para esse caráter de subsidiariedade, se ao mesmo tempo todo o saber dogmático que dialoga com a política criminal reconhece que alguma função de limitação importante e de conexão com outros valores, como a própria legalidade, muitos autores associam o princípio da legalidade no plano de teoria do Estado ao liberalismo, à separação dos poderes e no plano da dogmática penal ao bem jurídico e à culpabilidade. Então, identifico, portanto, ainda uma relação intrincada desses valores que permite, eu acho que me autoriza, considerarmos uma espécie de apagamento da preponderância justnaturalista em favor de um reconhecimento de registros constitucionais que assimilariam a teoria do bem jurídico, ainda que reconhecendo que ela exclusivamente não desempenharia um papel de ganho de funcionalidade que interessaria, por exemplo, para os fins do controle. A esse respeito, me recordo da expressão de Roxin, que ele fala que, aqui alguns devem conhecer, que ele fala que o processo penal é o sismógrafo da Constituição, no sentido de que no processo penal nós percebemos essas sensibilidades. Então, isso para mim sinaliza o quê? Sinaliza que a Constituição Federal está muito suscetível de perceber movimentos que, ainda que não tenham uma vocação de centralidade, podem produzir periférica ou subterraneamente registros que a elas são ainda relevantes. Por isso que eu acho que seria aproveitável ainda a teoria do bem jurídico colocada não mais na posição de centralidade para esses efeitos operativos. Eu vou encerrar. Eu vou fazer um comentário bem breve, porque a essa hora também
acho que eu tenho o metabolismo muito acelerado, a minha fome vai ficando tão agressiva com o meu corpo que eu vou perdendo condições de raciocínio, assim. Mas Todos nós. Mas eu ia fazer um comentário bem breve, que é o seguinte. Quer dizer, primeiro, agradecer a participação do ministro Schietti e do ministro Wellington. As intervenções são excelentes, assim. Esse resumo que o ministro Schietti apresentou aqui é excelente, assim, porque tem um diagnóstico assim muito preciso do que, assim, do tamanho do problema, e aí vocês aqui estão dialogando sobre, quer dizer, como solucionar esse problema, né? Quer dizer, eu não vou aqui, assim, sem o objetivo de puxar a sardinha para o meu lado, mas eu vou dizer o seguinte, que, quer dizer, eu acho que esse esforço de tentar compatibilizar as linguagens do direito penal e do direito constitucional é uma coisa, assim, urgente. Quer dizer, eu comentava com o Zé Carlos outro dia que se a gente disser, um ministro do Supremo, o que os maiores autores do direito penal na modernidade disseram sobre o que é uma limitação legítima ao direito penal, explicar ao ministro do Supremo hoje que o professor Hassema disse que a lei penal só é legítima se o legislador criminalizar um bem jurídico pessoal. Se não for um bem jurídico pessoal, não é legítimo e, portanto, seria inconstitucional. Aí você vai explicar isso ao ministro Supremo, dizer então que o crime de manutenção de conta não declarada é inconstitucional porque não é um bem jurídico pessoal. Esse argumento ele é recebido como ridículo para o ministro Supremo. Sou Watson. E ele vai dizer, e daí? Exatamente, para essas formulações. Em certa medida, essas tentativas justnaturalistas que chegam até hoje. Assim, os nossos grandes mestres penalistas tentam dizer que o direito penal legítimo é o que eles formularam na cabeça, que é bom e justo. Assim, e isso não dialoga com o que os juízes fazem. Não convence nenhum juiz constitucional do mundo contemporâneo. Só lembrando, Nelson Hungria dizia, né, que direito penal se faz só para juristas. Só para juristas. Não para filósofos. Né? Exatamente. Então eu acho que esse esforço é um esforço em que vale a pena apostar. Eu fiz essa tentativa agora recente, de tentar, quer dizer, traduzir algumas categorias do direito penal para o direito constitucional à luz dos nossos mecanismos de operacionalizar o controle de constitucionalidade. Agora, só um último comentário final, eu estava vendo assim, esses dados, análise dos dados nesse campo da justiça, assim, do sistema de justiça criminal são sempre muito assim, problemáticos. Eu estava vendo aqui, a gente tem uma população carcerária de 40% de presos provisórios. Aí se diz assim, isso é ruim, quer dizer, poderia ser melhor, mas tem um monte de países que são bem piores que a gente. Aqui na América Latina tem alguns e no mundo uma série de outros. Fala, tá, mas o que fazer com esse dilema que a gente tem? Eu ouço muito o professor Barroso dizer o seguinte, olha, mas tem um problema que é um problema real. O juiz sabe que o processo não acaba. E se o juiz sabe que o processo não acaba, ele prefere prender preventivamente porque ele acha que se não prender preventivamente, não tem pena. E aí, nesse dilema, o juiz tem que escolher optar por operar dentro da legalidade ou não operar dentro da legalidade, porque esse dilema ele é um pouco paralisante, digamos assim. Se a gente não fizer nada, a gente mantém a cultura da ilegalidade. Se mantém preso porque o processo não acaba. E o dilema então, iremos soltar? Esse é um dilema muito dramático. Mas assim, eu sempre acredito que é melhor, sob o ponto de vista do juiz e dos operadores da lei, é sempre melhor, na dúvida, respeitar a lei. E aí eu acho que a gente vai fazendo as mudanças que são possíveis, sem utopias, sem coisas assim, sem grandes projetos revolucionários, mas eu acho que é sempre salutar, implementar a cultura de respeito à lei. Porque a cultura de respeito à lei por parte do judiciário é um dos elementos fundamentais para instaurar a cultura de respeito à lei na sociedade. Não adianta, não tem outra saída. Eu acho que a gente enfrenta vários dilemas, um desses é a da prisão provisória, mas eu acho que a gente não tem saída. A gente tem que aplicar a lei e eventualmente vai ter que colocar em liberdade, quer dizer, pessoas que a gente acha
acha que são culpadas, porque o processo ainda não acabou e isso faz parte do jogo democrático. Enfim, aí há uma série de outros comentários que eu queria fazer, mas a fome e a pressa não me deixam. Mas assim, eu Mas queria eu só... convido para o almoço. Então vamos almoçar. A gente continua no almoço. Tá Mas certo. olha, as intervenções são maravilhosas e o dia foi muito produtivo. E professora Lília, só antes da gente encerrar, a manhã de hoje foi momentosa, uma manhã, temas, para mim, que sou mais dado ao direito constitucional do que às nuances do direito penal, então muito enriquecedora. E muito brevissimamente, professor Rogério, professor Wellington, eu só queria fazer um registro, professor, que o que os dois professores trouxeram hoje quanto o caráter autoritário ou mesmo bárbaro da nossa forma de punir, eu queria deixar aqui o registro que quando os americanos tentaram exitosamente enfrentar o Império Britânico, eles o fizeram a partir de uma hipertributação sobre o chá que era produzido e que era a maior commodity de então. E eles se reuniram, se aglutinaram, inspirados por ideais iluministas e conseguiram derrotar o Império. Isso também chegou ao Brasil. Minas Gerais, ao tempo, era culta, erudita. O nome da cidade onde se tinha as melhores bibliotecas era Vila Rica. E lá, a partir da derrama, que também tinha uma natureza de impostos escorchantes da coroa sobre nós, essas pessoas mais lustradas também tentaram repetir a façanha dos americanos. Tentaram se revoltar contra o império, a coroa, o poder. E o destino foi completamente diferente. Porque no meio do caminho tinha um delator. Tinha o Silvério, Joaquim Silvério dos Reis, que delatou o que hoje para nós é um herói e ganhou a desoneração tributária, que era onde de fato as coisas aconteciam. Então, só para encerrar, eu acho que tem muito a ver com o que foi dito hoje. Enquanto lá do outro lado, no mesmo continente, na parte mais norte, eles faziam a sua revolução ficando posteriormente no Estado de Direito, aqui são trechos muito curtos, mas que mostram um pouco da nossa maneira de lidar com as punições. Aqui é um trecho da condenação do Tiradentes. Olha o que diz. Condenam o réu Joaquim José da Silva Xavier, de alcunha Tiradentes, alferes, que foi da tropa paga da capitania de Minas, a que com embaraço e pregão seja conduzido pelas ruas públicas ao lugar da forca, e nela morra de morte natural para sempre, e que depois de morto lhe seja cortada a cabeça e levada à Vila Rica, aonde em lugar mais público dela será pregada em um poste alto, até que o tempo a consuma, e o seu corpo seja dividido em 4 quartos, e pregado em postes pelo caminho de Minas, no sítio da Varginha e das Cebolas, onde o réu teve as suas infames práticas, e os mais nos sítios de maiores povoações, até que o tempo também as consuma. Declaram o réu infame, seus filhos e netos também, tendo-os e os seus bens totalmente apreendidos para o fisco e a Câmara Real. E a casa em que vivia em Vila Rica será arrasada e salgada. Então, uma forma bárbara de lidar com as punições. Bem, então vamos dar uma boa tarde para todos, agradecer a presença de todos, em especial dos dois eminentíssimos expositores, cultores emblemáticos do direito brasileiro. Uma salva de palmas.